Boa noite de paz, todos que estão aqui presentes. Quero dar as boas-vindas para esse grande curso Reconstruções Emocionais que você está participando neste momento. Estou muito feliz, de verdade, estou muito feliz. Por quê? Porque essas últimas semanas nós vimos tanta coisa boa, nós vimos, no caso, tantos movimentos de vários estados, várias cidades, para poder estar participando desse curso que você está participando agora. E eu quero dizer o seguinte, esse curso não é somente um curso, vou fazer um cursinho ali, é muito mais do que isso. Na verdade, isso é uma estratégia da parte de Deus para poder trazer transformação na sua vida. E em várias áreas, reconstrução na vida pessoal, emocional, também espiritual, também familiar, também nos negócios, também no ministério. Então por isso, mais uma vez, assim, sintam-se felizes, bem-aventurados por poder participar. Hoje nós temos a possibilidade de usar as tecnologias para poder chegar até a sua casa e nós estarmos juntos, tá bom? O que eu quero fazer é, um convite para você que está chegando agora, ainda pessoas vão chegar aqui ainda, eu quero fazer um convite. Se você considera que isso vai ser relevante, poxa, eu recebi o material, recebi o livro, Reconstrução Emocional, Reconstruções, e nós vamos tratar sobre endemias, achei legal. Eu gostei. Então vamos fazer o seguinte, convida outras pessoas, tá bom, para poder estar junto com a gente agora, porque eu tenho certeza, como eu disse, vai ser um tempo precioso. Como é que eu faço para poder convidar? Eu tenho que mandar aquele link do livro? Não, não precisa, você basta vir aqui em qualquer lugar do seu celular, do seu computador, não sei onde é que você está assistindo, mas você tem lá a opção compartilhar. E tem a opção chamada copiar link, aí você pode enviar para uma pessoa. Ou, simplesmente, se você já fez esse convite, você fala assim, olha, já começou, vamos! Porque nosso tempo é limitado. Então, é muito importante que você esteja com a gente. Só lembrando que nós vamos ter um período de aula, ou seja, hoje não é o único dia de aula, nós vamos ter 4 dias de aula, daqui a pouco eu vou explicar cada dia desse. E nós vamos ser, por esse meio que você está vendo, ou seja, online, só que tem um detalhe, esses cursos eles não vão ficar disponíveis. Por quê? Porque não faz sentido, você faz, se esforça, vai dormir até tarde hoje por causa dessa aula, deixou alguma programação de lado para poder estar aqui, então a gente não vai deixar disponível, ele vai ficar apenas por 24 horas, tá bom? E não somente ele, nós vamos disponibilizar também os slides, nós vamos utilizar aqui, porque a gente vai trabalhar com slides, vai trabalhar com a escrita aqui, tá bom? E a outra coisa é que ao final desses 4 dias nós vamos disponibilizar através do Instituto do Reino um certificado de participação de 4 horas aulas, tá certo? Onde você vai poder usufruir de forma além desse dia aqui, você vai poder usufruir esse material, que bom, e poder utilizar o certificado. Olha, eu fiz um curso, então assim, mais uma vez, eu quero deixar claro uma coisa, eu participei somente de um dia, eu vou receber o certificado? Não, não vai, mas participei de 2, também não. Só vai receber o certificado aqueles que participarem os 4 dias, porque o certificado é padrão, é 4 horas aulas. Então não faz sentido nenhum você estar com um dia, 2 dias, e receber de 4 horas. Isso aí seria até antiético, tanto da nossa parte e da sua parte também, Mas no final eu vou explicar para vocês como nós vamos disponibilizar o certificado, como vai ser feita a avaliação. Vai ter avaliação, pensando que, se fosse, você presente, eu te vendo aqui, participando e tudo, seria diferente. Mas como a gente não estou te vendo, eu estou te lendo aqui, tem uma equipe que está podendo ler isso, está acompanhando. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, se você, nesse momento da nossa aula aqui, houver alguma dúvida, eu não vou parar a aula, tá? Eu vou continuar aqui porque tem muito assunto, tem muito conteúdo. E nossa equipe, tá bom? Na verdade, a nossa equipe é o Diego, nosso parceiro, a minha esposa também vai estar ajudando também para responder as suas dúvidas, muito técnicas, porque eu acredito que a dúvida relacionada ao assunto nós vamos resolver aqui agora. Tá certo? Eu tenho certeza que você vai poder aprender no nome de Jesus, tá bom? Outra coisa que estou, um motivo, na verdade, que algumas pessoas me perguntam assim, por que você está fazendo isso? Recentemente eu recebi assim, rapaz, não vale a pena não isso. E algo que eu preciso tratar com vocês, explicar para vocês, eu nem sempre fui pastor, assim como também eu nem sempre fui psicólogo. Então, houve uma trajetória. Eu iniciei primeiro a teologia em 2003, teologia 2003, eu parei e só retornei em 2007 a cursar teologia. E em 2015, eu tive um problema muito sério. Já estava em formação de psicologia, estava concluindo, na verdade, psicologia, e eu estava passando uns dias muito difíceis, que hoje eu entendo, eu posso dar nome, uma delas iniciou por um burnout, uma síndrome do esgotamento, porque eu estava muito envolvido, tanto em atividades acadêmicas, como também nas atividades relacionadas ao ministério, Ainda tinha de quebra os assuntos relacionados à vida profissional.
Então eu estava muito dividido nessas questões. Então começou a sobrecarga. E eu entrei no que nós vamos chamar hoje de depressão. E nesse tempo, eu sabia uma coisa que aconteceu quando realmente eu declinei mesmo, né? Assim, quando eu fiquei prostrado, vamos colocar assim. Eu percebi uma coisa: isso aqui é provisório. Eu tinha certeza disso. Isso aqui que eu estou vivenciando é provisório. Mas vivi, né? Em torno de 8 meses eu vivi essa experiência. E aí foi nesse momento que eu começo a compreender quando Elias fala assim: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, então tira a minha vida. Então essa era mais ou menos o meu tipo de oração. Talvez seja até a sua oração, ou alguém que você conheça esteja fazendo essa mesma coisa. A questão é que eu percebi nesse tempo o cuidado de Deus. Eu não tenho dúvida do cuidado de Deus. E para me sair desse lugar foi uma tomada de atitude. Chegou um momento em que eu falei assim: chega, acho que já finalizou, já tinha que viver o que eu tinha que viver, então agora eu vou sair. E comecei, né, devagarzinho, não é rápido, hoje, amanhã eu já estou bem, não. É um processo, né? Nós vamos ouvir muito essa palavra, processo. Então foi um processo, uma reconstrução foi um processo. E aí eu tive apoio, né, dos meus líderes, meus pastores, tive apoio psicoterápico, eu tive que fazer, né, psicoterapia, e além de tudo, um desejo de querer. E aí quando foi em 2016, eu começo, já estou formado, e eu faço o primeiro atendimento a um pastor, inclusive, que estava vivendo uma crise de ansiedade. E foi um tempo assim que a gente criou um projeto, né, para justamente ajudar pastores, líderes, pessoas que estão envolvidas, né, diretamente com atividades do reino, para poder ajudar. E em paralelo, né, tudo isso veio de uma forma assim muito fluida. E hoje nós temos atendido tanto pastores, líderes cristãos, né? Então o que você vai visualizar aqui hoje, ele tem uma pegada da psicoteologia. Eita, o que é isso? É uma junção, uma conversa entre a psicologia e a teologia. Então você, mas eu não creio na teologia. Então talvez você vai sentir dificuldades de compreender o que eu vou falar aqui, né? Então é algo que eu estou deixando aqui bem claro. Talvez você até já tenha percebido a respeito disso, mas é algo para ficar bem claro aqui, tá certo? E o seguinte, eu preciso que você tenha nas suas mãos, preste bem atenção nisso, pare aí o que você está fazendo, que agora, de tudo que eu falei, foi muito importante. Só lembrando o seguinte, em 2016, né, eu faço esse atendimento junto com pessoas, né, daqueles pastores, e eu percebo que eu podia mais, né, eu podia assim, ter maiores ações, né, e eu percebo ainda que nesse processo eu percebo que existe muita resistência de se procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda de outra pessoa. Então a gente começou a desenvolver cursos, né? Então nós estamos há muito tempo, né, dando esses tipos de aula para poder dar essa guinada e fazer apresentações, né? Talvez seja um campo, um momento que você não está sabendo, né? Eu não sabia que existia isso, pois existe, e você vai ver como vai ser transformador. Como eu disse, esse aqui não é um curso por curso, esse é um curso, vão ser dias transformadores, tá certo? Eu garanto isso a você, por isso que vale a pena você ficar os 4 dias, tá certo? E agora sim, eu preciso que você tenha muita atenção. Nós vamos estar falando sobre assuntos que às vezes vai ser técnicos, né? Vai ser assuntos para que quem está falando. Então, por mais que eu vá disponibilizar para você os slides, é importante que você tenha, né, no caso, um caderno, você tenha aí um lápis, beleza? Pega aí seu caderno, sua caneta, tá bom? E a outra coisa também, que é interessante, tenta ficar num lugar sossegado, tá? Não fica no meio da sala, né? Não fica aí em lugares, né? Vai um lugar reservado mesmo, né? Coloca um fone de ouvido e participa dessa aula. Tá bom? Se realmente essa primeira aula ela não fizer nenhum sentido para você, aí tudo bem, amanhã você pega, só para poder receber o certificado, você coloca lá e fica fazendo o que você quer fazer. Mas hoje é importante que você fique focado, porque se você ficar focado hoje, amanhã você também vai, poxa, eu quero mais de amanhã, eu quero ficar focado, porque amanhã vai ser muito, muito poderoso, e depois no terceiro dia, no quarto dia. Tá certo assim? Quem me conhece, né, sabe que eu normalmente inicio as aulas com oração. Então, se eu vou falar, né, de uma aula que vai envolver psicologia, teologia e vamos usar a Bíblia como homem de fé, eu preciso orar. Eu quero orar por esse momento e eu queria que você fechasse seus olhos, tá certo? Eu sei que você está aí do outro lado, não sei se, lógico, se você estiver dirigindo, você não fecha os olhos, você fica com seus olhinhos abertos aí, tá bom? Então vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa segunda-feira, Senhor, dia 25, Deus, de janeiro. Deus, quantas coisas o Senhor tem feito até agora. O ano já mal iniciou e o Senhor já tem feito grandes coisas. E nós queremos continuar sendo abençoados pelo Senhor. E mais uma vez, dirija essa aula. Abençoa, Senhor, a cada um que vai estar, Deus, está agora nesse momento, participando, Senhor, ativamente. E que os seus corações estejam abertos para a restauração. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok? Então vamos lá. É o seguinte, antes de nós irmos para
né, os slides aqui, deixa eu escrever uma coisa para vocês aqui, tá? Como é que vai ser, né, as aulas? Irmãos, eu quero dizer o seguinte, alguns vão perguntar assim, de onde é que ele é? Porque ele mistura, né, sotaques. Eu sempre digo o seguinte, eu sou de Tiquim. Eu sou do Tiquim daqui, Tiquim dali, então tudo isso formou-me, né? Então eu sou natural de São Paulo, né? Com os 12 anos eu vim morar em Recife, depois vim morar em Fortaleza, e aí pronto, aí eu morei em todo o Nordeste, né? Então já hoje eu estou, né, na capital do Piauí, Teresina. O Senhor me chamou para cá para dirigir uma igreja onde tem sido uma igreja abençoada. O Senhor tem nos dado assim um amor incrível, não somente pela igreja, mas por essa cidade. E eu já peço, ore por Teresina, ore pelo Piauí, que é um dos estados que tem tanta carência, né? Carência do evangelho, carência de outros, né? De fartura, né? Enfim, tá bom? Então é só para poder tirar essa dúvida aí do sotaque, tá certo? Então por isso que você vai ver o tá certo, um R mais puxado, e às vezes um T e um D muito puxado para o Ceará. De vez em quando vai ter Salvador também, então é bem desse jeito. Então olha só, na aula 1 nós vamos falar sobre as ruínas, tá, emocionais. Então a gente vai conversar sobre ele, vai ser a nossa aula de hoje, onde nós vamos discutir sobre vários assuntos, e esses assuntos vão mexer, tá bom? E eu quero dizer logo o seguinte, hoje essa aula é uma aula que vai trazer provocações, tá bom? Então não se preocupe assim, poxa, eu queria já a transformação. Não acontece, eu já falei, é processo, tá bom? Amanhã, na aula 2, esse aqui não está no slide, tá bom? Esse aqui, se você quiser, você anota aí. Nós vamos falar sobre as ruínas emocionais, vamos falar sobre elas, só que de homens e mulheres de Deus. Nós vamos falar sobre as ruínas emocionais de homens e mulheres de Deus. Como assim? Por que isso? Porque a gente tem uma certa crença que os homens, né, e as mulheres de Deus não tiveram situações difíceis no sentido emocional, né? Então nós vamos falar sobre isso. E eu não estou falando somente os da Bíblia, não, estou falando dos contemporâneos, aquele que você talvez admire e fala assim, poxa, não sabia disso. Pois é, existem, né, homens, mulheres, cristãos, pessoas que que servem ao Senhor, que ajudam pessoas, mas estão sofrendo, e principalmente eles, né, depois você vai entender por quê, né, dentre isso é porque está tratando de pessoas. Então todas as vezes que nós cuidamos de pessoas, nós vamos ter uma dificuldade, muitas vezes emocional, mas isso aí a gente vai falar amanhã, tá bom? A outra, né, na aula 3, que no caso, né, que é segunda, hoje, terça, amanhã, e na quarta-feira nós vamos falar sobre como o aprendizado, nós vamos aprender a reconstruir as emoções, tá bom? Então na quarta-feira nós vamos aprender a reconstruir as emoções de fato, de verdade, tá? Só que essa aqui vai ser a primeira parte. Por quê? Porque na aula 4, ou seja, na quinta-feira, nós vamos tocar novamente nesse assunto, aprendendo a reconstruir as emoções, a parte da psicologia, só que agora a segunda parte, para a gente poder finalizar, tá bom? Então assim, pastor, deixa eu perguntar um negócio para você. Quer dizer então que se eu participo dessa aula, quer dizer que as situações difíceis da minha vida vai ser resolvidas? Você fala assim, olha, seria uma pretensão assim, da minha parte, dizer assim, não, está tudo resolvido. Então você imagina que eu estaria tirando o emprego de todos os psiquiatras, todos os psicólogos, não precisaria mais de remédio. Não é isso. Na verdade, isso aqui são escadas, né? É um degrau para você chegar em determinado lugar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Tem pessoas aqui que depois desse fim de aula, elas vão ter uma nova perspectiva de vida. Estou falando isso por experiência. Tá certo? Então por isso que, mais uma vez, vale a pena você ficar aqui, tá bom? Aí eu quero chamar você para ler comigo um texto bíblico, tá? Eu vou colocar no slide. Não vou colocar no slide não, isso aqui eu não vou colocar, eu quero que você abra a Bíblia. Vou colocar porque aí fica fácil. Eu quero que você abra a Bíblia. Eita, pastor, minha Bíblia está no celular, então pega de papel e abra, tá certo? Eu quero que você abra em Neemias, o livro, né, de Neemias. E você vai, Neemias, e você vai até o capítulo 2, Neemias, capítulo 2, no verso 17. Eu vou disponibilizar no slide, mas não vou mostrar aqui agora, porque eu quero que você abra, tá? Neemias 2, verso 17. Abriu aí? Vou esperar um pouquinho aí. Neemias 2, verso 17. Tudo bem? Beleza? Tá, vou entender que você abriu. Eu vou ler na NVI, que diz assim, ó. Então eles disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos.
Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Beleza? Então é o seguinte, olha, esse texto aqui na verdade é um resumo de todo o capítulo aí. Mas eu vou mais além, né? Por mais que você vai fazer uma leitura, né, de todo o livro de Neemias, são 13 capítulos, né, é possível nós extrairmos, além da reconstrução, né, física de muros e portas e portões, existem outras reconstruções, espiritual, por exemplo, familiar, por exemplo, né, então, de negócios, inclusive. Então, se você vê cada capítulo, você vai encontrar um tipo de reconstrução. É tanto que o livro te ajuda sobre isso. Se você ainda não tem o livro, né, Reconstruções, né, esse e-book que nós presenteamos você, então é só você, vou pedir para o Diego colocar o link, tá? No final eu peço para ele coloca agora não, senão vai chamar a atenção. Colocar o link do e-book, tá certo? Se você não tem, tá bom? Alguns tiveram dificuldades, é só depois pedir por suporte, a gente envia para você sem problema, tá bom? Mas você vai ver lá, cada capítulo nós vamos trabalhar sobre algumas coisas, né? E é importante que nós possamos visualizar que nossa vida ela precisa de reconstruções, né? Então, assim, existem áreas que precisam ser. Às vezes, tem uma área da nossa vida que ela não está derrubada totalmente, mas ela precisa de uma reforma, ela precisa de um ajuste. E às vezes nós deixamos para lá. Né? Como eu disse, né, faço atendimentos psicoterápicos e muitas vezes, né, pessoas que vêm para poder resolver questões do casamento, né, além de psicoterápico, tem um aconselhamento pastoral, né, mas quando ele vem para isso, né, tentar restaurar, reconstruir, né, o casamento, por exemplo, né, a unidade com o filho, por exemplo, a pergunta é sempre assim: por que deixou chegar a esse estado? E quem garante que não vai, se você te resolver agora reconstruir, não vai continuar nesse estado? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós vemos um probleminha para ser resolvido, né? Eu estou aqui no salão, então, por exemplo, tem um problema para resolver ali naquela parede, tem um problema para resolver aqui nessa coluna, tem um problema para resolver, só que é o que acontece, muitas vezes nós postergamos e depois não precisa, o ajuste não vai ser o suficiente. O que vai ser preciso é realmente reconstruir, né? Então, por isso, mais uma vez, eu considero que nós vamos, né, ter muito aprendizado hoje. Inclusive, agora eu vou colocar o slide para vocês. O que nós vamos aprender hoje, né? O que iremos aprender hoje? Primeiro, em que todas as ruínas têm uma causa, né? Todas as ruínas têm uma causa, ou seja, não é uma ruína assim do nada, né? Tem uma causa, mesmo que não seja provocado por você, mas tem uma causa. Que toda causa gera consequência, dentre elas a humilhação, a vergonha, a depressão, né? A gente vai ver isso aí já. E inclusive, né, se você observa, né, nos primeiros capítulos, né, você vai ver, né, em específico Neemias, que ele estava vivenciando justamente isso, né? Outra coisa porém, é possível, né, o terceiro ponto que nós vamos ver também, é que é possível que as ruínas fiquem no passado. É possível que as ruínas, elas fiquem no passado, ou seja, nós não podemos muitas vezes impedir as ruínas, mas nós podemos deixá-la no passado. Olha que legal. E também nós vamos ver nessa aula, né, quero te ajudar no nome de Jesus a dar os primeiros passos, né, para a reconstrução das ruínas. Eu quero te ajudar nisso, os primeiros passos para essa reconstrução no nome de Jesus, tá bom? E aí eu vou trazer aqui alguns estudos de caso, tá certo? Vou trazer alguns estudos de caso e também uma atividade prática, ok? Então volta para mim aqui. Então, isso é o que nós vamos estar visualizando, tá bom? A partir dessa aula. Então, nós temos isso que eu tenho que falar, que tem que correr, porque tem muita coisa boa para a gente poder falar pela frente, tá bom? Então, é o seguinte, e aí vem justamente o seguinte: como é que se dão, né, as ruínas emocionais? Tá? Eu vou trazer aqui alguns pontos, mas considere o seguinte, né? Vou deixar aí também no slide, vou ficar aqui do ladinho. É importante entender o seguinte, que esses aqui são alguns eventos que são, né, tradicionais, vamos colocar assim, mas você pode estar vivenciando algum outro tipo de evento, né, ou alguém que você conhece está vivendo algum tipo de outro evento. Mas olha só, eu coloco o seguinte, através de eventos que não foram possíveis sem impedimento, ou por cálculos errôneos. O que significa isso? É que você não estava esperando, por exemplo, uma chuva. Recentemente, o irmão da igreja, ele é proprietário de uma oficina de funilaria, e veio uma chuva e levou o galpão dele, né? Um vento, na verdade, um vento com chuva levou o galpão. E aí ele viveu um tipo de transtorno, né? Uma ruína. E ele não esperava. Lógico, já resolveu, outro dia já resolveu tudo, né? Não teve grandes danos, mas a coisa que não espera, às vezes é uma doença que não está programando, ninguém se programa, tal ano eu vou ter a doença tal, vou programar que
não tem muito isso, não é verdade? É tanto que um evento como o da pandemia não foi algo programado, né? Daqui a 5 anos vamos ter uma pandemia, vamos organizar, não tem isso. Agora tem um outro problema que provoca ruína, é quando a gente faz cálculos, né, errôneos. Não, eu vou fazer esse tipo de investimento, né, na bolsa, vou fazer esse investimento aqui nesse meu negócio, vou fazer investimento no outro casamento, e aí você faz cálculos errados, e aí começa a provocar uma ruína, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu também considero que estão unidas por uma guerra pessoal. Muitas vezes nós dentro estamos, né, lutando, né, fortemente contra nós mesmos, e muitas vezes nós cedemos, né, nós perdemos aquela batalha, né, e isso pode provocar ruínas, né? Vou falar aqui, por exemplo, na área sexual, por exemplo. Então, quantos muitas vezes não conseguem se tratar, né, estão vivenciando um vício sexual, e ele começa, né, a atender esse pedido do seu organismo, do seu corpo, de forma assim, né, irresponsável, e depois lá na frente provoca uma ruína, né? Isso eu coloquei essa situação da guerra pessoal, mas pode ter outras guerras, né, pessoais. Por exemplo, uma separação, né, um divórcio pode ser uma ruína, ou seja, a pessoa está no casamento há 30 anos, aí o marido vai e fala assim, eu não quero mais, e vai embora, né? Ou é uma separação de corpos mesmo, ou seja, há um falecimento. Então tudo isso vai provocar uma ruína, ou seja, eu não consigo mais lidar, começa a ter todo aquele processo, né, de dor, né, literalmente dor. Uma frustração ministerial, isso é muito comum nós vermos, né, diante de situações que acomete, por exemplo, dentro de um ministério, muitas vezes tem algo que não é previsível, outras até previsível, e aquilo ali, depende do tamanho que vem, vai trazer uma ruína, né, muitas vezes assim até irremediável, né, no sentido humano. Mas depois vamos falar sobre esse sentido, né, do milagre também, que nós cremos no milagre. Os maus tratos, né, uma ruína, são muitas vezes provocados por maus tratos, ou maus tratos na infância, ou maus tratos na atualidade, uma violência, né, e isso provoca, né, essas dores, essas ruínas, além de uma falência do negócio, né, de um empreendimento, de algo que já estava tudo certo. Muita gente, né, veio à falência por causa da pandemia, principalmente agora, né, assim, que foi sustentando e não, fica muito na tensão de um novo lockdown. Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que a vacina vai funcionar? Não vai? Então isso, né, trouxe muitos danos, né, infelizmente, e também, né, um acometimento de uma doença ou uma tragédia. Então você vê que são ruínas. A pergunta é a seguinte: qual foi a sua? Se você está vivenciou ou está vivendo alguma ruína, né? Entenda, quando eu falo ruína, eu estou falando sobre essa dor, tá? Esse desgaste, essa vontade de não continuar, algo que é muito subjetivo muitas vezes. Então, se você, né, talvez não se enquadrou dentro dessa lista, talvez você tenha outros. Lógico, se você quiser comentar, não, olha, eu tive uma ruína que foi isso aqui, né? Então, se você quiser fazer isso aí para compartilhar, tá bom? Sinta-se à vontade, mas também não precisa, né, se você não quiser se expor, tá bom? Aí, nós temos um texto, né, do escritor Harold Kushner, que ele fala o seguinte, né, ele escreveu aquele livro, não sei se vocês conhecem, quando coisas, né, coisas ruins acontecem às pessoas boas. Quando situações ruins, né, acontecem às pessoas boas. E essa é uma pergunta interessante: por que as coisas ruins acontecem? É um rabino, ele é judeu, e ele escreve isso aí falando a respeito disso, e no livro vai falar justamente da bondade de Deus, inclusive. Mas é interessante pensar o seguinte: olha o que ele escreve: a vida não é justa, coisas terríveis acontecem, há pessoas boas e decentes, os melhores entre nós adoecem, sofrem, morrem, crianças inocentes contraem moléstias incuráveis, adolescentes perdem a vida em acidentes absurdos, né, em acidentes absurdos, melhor, bebês vêm ao mundo deformados, jovens, mães morrem de leucemia. Mas por quê? Por que coisas ruins, né? Por que acontecem coisas ruins às pessoas boas? É uma pergunta que você poderia fazer. Por que você pode até se colocar: poxa vida, eu me considero uma pessoa boa, né? Por que está acontecendo isso na minha vida? Né? Eu não fiz mal a ninguém, por que isso está acontecendo na minha vida? Né? E acredite, a vida, né, no caso, ela precisa ser vivida, mas da melhor forma. Tem uma frase que eu gosto de... Sempre estou trazendo, né, essa frase sobre o sofrimento. Eu não sei se essa frase tem dono, sei que assim, a construção foi minha e agora ela é minha. Mas eu vou até colocar os direitos autorais dela aí. Mas nos vídeos, né? Nos vídeos tem sempre dizendo essa frase, então tem como provar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que o sofrimento, ele é inevitável. O sofrimento é inevitável. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós vamos ter sofrimentos.
né? Então, quando nós estamos inaugurando um mundo, né, nós vamos ter situações de sofrimento. Eu estou com uma bebezinha de 7 meses, vai fazer 7 meses, e ela já passou por alguns sofrimentos. Em 7 meses de vida, ela já passou por alguns sofrimentos, desde o seu nascimento, onde eu pude participar ali desse momento, né, foi um parto normal, e ainda hoje. Então, assim, no último 6 meses, ela tomou lá aquela injeção que dói bastante, então é um choro, né, de muito sofrimento, é muita dor. Então, o que eu estou querendo dizer? É que o sofrimento, ele é inevitável. Porém, permanecer no sofrimento é evitável. Entende? Ou seja, você não precisa passar pela situação com tantas dores assim. É possível que nós possamos aprender a lidar com o sofrimento. É isso que eu quero dizer, né? Então, por isso, né, que não adianta nós ficarmos pensando a respeito, né, e essa dor, né, esse sofrimento, será que eu mereço? Calma, todos nós passamos por essa situação. Agora nós vamos aprender a lidar com ela. Entendeu? Então é o seguinte, e aí agora esse próximo slide aqui, olha só que interessante. Isso é uma pesquisa que foi recente, né? Uma pesquisa da Barros, né? E vários colaboradores. Só lembrando que eu vou deixar a referência bibliográfica no final do slide, tá bom? Para vocês. E aí é o seguinte, nesse artigo ela fala o seguinte, ó, isso relacionado às situações depois da pandemia. É uma pesquisa que vai tratar justamente sobre tristeza, depressão, sobre ansiedade, vai tratar sobre esses pontos. Olha só que interessante, o sentimento frequente da tristeza e depressão atingiu 40% dos adultos brasileiros. E frequente sensação de ansiedade e nervosismo foi reportado por mais de 50% deles. Entre os que não tinham problemas de sono, mais de 40% passaram a ter e quase 50% dos que tiveram problema agravado. O que está acontecendo aqui? Vamos traduzir isso aqui. É que depois da pandemia, houve um aumento de pessoas que começaram a vivenciar dias difíceis, um aumento de pessoas que começaram a ter, vamos dizer aqui, utilizando esse termo, as ruínas emocionais, né, ligadas a nervosismo, ansiedade, depressão, né, a insônia. Então tudo isso, né, como eu disse, é uma pesquisa, está reportado na revista científica, então, ou seja, teve vários critérios para poder passar, então eu acredito que ela seja fidedigna. Então o que eu estou querendo dizer é que houve um agravamento. Né? Por exemplo, nós sabemos já que a síndrome de burnout tinha atingido 80% dos profissionais de medicina, né? Os médicos, né? E enfermeiros, 80% estão com esgotamento, mas é óbvio, eles estão trabalhando direto para salvar vidas, tá? Então assim, é algo que infelizmente está acontecendo. Então assim, lógico, hoje nós estamos, né, nessa fase, nós cremos que é uma fase final, mas tantos de nós, talvez você que está aí, sejam dessas pessoas que passou por maus bocados, ou esteja passando por esses maus bocados. Talvez, como eu disse, talvez você esteja aqui porque, né, no caso, está vivendo uma ruína e está precisando de uma reconstrução, e nós queremos te ajudar nesse sentido. Entenderam? Então é o seguinte, sabendo disso, eu quero utilizar agora um slide aqui de um texto de Russell Champlin. Russell Champlin é um teólogo, tá bom? E ele vai falar a respeito do que estava acontecendo nas ruínas, né, de Jerusalém, ok? Lembra que nós estamos sempre utilizando como ponto de conversa o livro de Neemias. E uma das coisas que se deu, né, nessa ruína lá de Jerusalém foram as constantes guerras, né? A primeira guerra, né, que teve uma vitória foi a partir de Nabucodonosor, né, no ano de 587 a.C. Então ele começa esse poderio, né, e começa a tomar essa abrangência. E aí vai passando os anos, né, e aí vem, né, de verdade os dias de Neemias. Neemias recebeu um relatório da horrenda situação de Jerusalém, da parte de vários homens que tinham acabado de chegar naquele lugar. Um deles era seu irmão Hanani, você vai ver isso aí no capítulo 1. Então Hanani vai falar, olha meu irmão, o negócio está sério. E olha só o relato dele, né, um pedacinho do relato dele, e observe se não tem a ver com algumas coisas relacionadas à nossa vida. O novo Israel, embora já tivesse levantado o templo, estava em situação de desgraça e pobreza, ameaçado por forças hostis, a muralha derrubada e portões queimados devido ao atos hostis que conduziram ao cativeiro babilônico, tá? E aí, o que eu quero dizer? É que muitas vezes, né, a ruína, né, ela vai provocar em nós essa desgraça, né? E quando eu falo essa desgraça, você vai observar, né, no texto que o povo, né, de Jerusalém, aqueles que moravam em Jerusalém, o povo de Israel, eles estavam humilhados. Por quê? Por causa da situação.
Então imagine você acordar todos os dias e ver todo aquele muro, né? Aquela sustentação de proteção derrubado. Então, e os outros povos, né, no caso principalmente, né, os persas, né, os babilônicos, fazendo chacota deles. Então era uma situação que talvez você, mas essa é tão besteira. Não era besteira. Para aquela época, aquela situação, aquele contexto cultural, era uma situação degradante, humilhante, né? E nós vamos ver no decorrer que não era só isso, né? Você vai ver que os mais ricos, até ele vai utilizar, né, o Champing vai utilizar sobre hostis. Então aqueles que tinham algum tipo de terra, eles estavam sendo também hostis, eles estavam inclusive escravizando o seu próprio povo. Porque ele precisava comprar alguma coisa, eles não tinham dinheiro, ele pedia àquele que tinha o que comprar, ele não tinha como pagar, então ele se vendia. Então era uma situação bem complexa, tanto que lá na frente, né, ao ler o capítulo, você vai ver que Neemias se coloca, né, para poder resolver essa situação. Mas a ruína, ela provoca justamente isso. A ruína, ela provoca justamente, olha só, sentimentos de humilhação, de fracasso, depressão, vontade pelo fim da vida. Eita, isso é real, gente. Vontade pelo fim da vida. Eu tenho certeza, nisso não tenho medo de errar, que uma boa parte do que estão aqui já tiveram essa resistência. Porque eu já tive essa resistência. Então, pelo menos uma pessoa existe. Eu já tive essa vontade da resistência da vida, né? Desistência dos sonhos das pessoas, afastamento de pessoas, agressividade, perca da fé, doenças psicossomáticas. Ou seja, começa a aparecer doenças que muitas vezes não sabe nem explicar, né? Dores em regiões do corpo, na pele, né? No gastrointestinal, entende? Na dor de cabeças constantes. Então você começa a aparecer situações, né? Tanto em questões psicológicas, emocionais, como na fé. Você vê que tem a fé, assim como também existem as questões do corpo também. Eu tenho sempre trazido algo que eu chamo de biopsicossocial e espiritual. Recentemente nós tivemos uma aula com o professor Fred, né, ficou registrado lá no nosso Instagram, muito boa a aula, ele é professor da universidade, e nós estamos falando de um momento que eu citei isso, né? Então, nós compreendemos sobre essa biopsicossocial e espiritual. Eu falei assim, tem muito mais do que isso, né? Se nós formos pensar a respeito assim, dos micro, né? Mas nós precisamos pensar, né, no nosso corpo que sofre, né? Nós precisamos pensar na questão psicológica que vem a sofrer, na questão social, né, com o outro, com pessoas do trabalho, pessoas da escola, pessoas da igreja, pessoas da família, que muitas vezes sofrem, e a questão espiritual também. Ou seja, nós precisamos equilibrar elas. Não podemos dar mais ênfase para a psicologia, para a psique, e dar menos ênfase para o espiritual, né? Nós precisamos equilibrar elas, né? Espero que esteja fazendo sentido isso aí para você, ok? E aí tem um texto da psicóloga Rosana, também um artigo científico, tá bom? Mais uma vez vai estar lá no final, nas referências bibliográficas, e diz o seguinte: no contexto mundial em que vivemos hoje, é impossível não passarmos por qualquer tipo de adversidade durante a vida, né? E eu não falo nem, eu acho que eu vou fazer só um adendo aqui no texto, é que não é somente do hoje, né? De sempre, né? Desde uma briga conjugal e término de um relacionamento, a morte de um ente querido, até a perda, né, de casas em um terremoto ou enchente. Porém, determinados eventos podem ser traumáticos para uma pessoa a ponto de impossibilitá-la de seguir a vida. E para outra, esse processo é difícil, mas é elaborado, o possibilitando a continuar a viver, né? Então, olha que legal aqui, só para a gente poder refletir sobre esse texto. É inevitável, como eu falei para vocês, a situação é inevitável, não tem jeito, você vai passar por situações difíceis. No entanto, né, como eu disse, existem as situações que são, já estão me cobrando aqui para poder correr, tá bom, vou correr. Existem as situações que são, como eu disse, inevitáveis, mas para algumas pessoas, é o que nós vamos falar muito amanhã, né, na quarta-feira, para muitas pessoas ele vai passar de uma forma, né? Para algumas pessoas vai passar de uma forma aquela situação, e outra pessoa vai passar de outra forma a mesma situação. Às vezes é da mesma família, mora na mesma casa, tem os mesmos pais, né? Vou colocar aqui os irmãos, e são univitelinos, pronto, são gêmeos, tá bom? E são univitelinos e eles estão passando pela mesma situação. Um vai poder estar de um jeito, o outro vai poder agir de outro jeito. Vocês entendem isso? Ou seja, passar é algo inevitável, mas há uma possibilidade de passarmos melhor do que o outro quando nós elaboramos bem isso. Quando nós deixamos, no caso, né, os neurônios queimarem. Como é que eu vou passar bem sobre isso?
Essa é uma questão. Como é que eu vou reconstruir bem isso aqui? E aí, mais uma vez, nós temos discutido, né, algumas vezes sobre algumas situações do deixar o emocional falar. Então, muitas vezes nós deixamos o lado emocional falar e aí às vezes não é a melhor coisa, né? E aí passamos por alguns perrengues, né, algumas situações não desejadas, né? Então, por isso, né, nós temos que sempre trazer, né, a lógica para conversar com as emoções, para saber realmente é isso aqui que eu vou fazer, como é que eu vou reconstruir, né? E nós vamos ver isso também aqui, né, nesse aprendendo, como é que a gente pode planejar essa reconstrução emocional. Tá entendendo? Então é possível nós fazermos de forma pensada. Alguns ficam esperando que as coisas aconteçam assim. Ah, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acho que é o Zé Capagorinho, né? Então, vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, vamos planejar, né? Vamos, né, atuar. Eu sempre gosto de pensar, por exemplo, você está aqui. Você está aqui hoje, você talvez seja a primeira vez que você está me vendo, você seja, né, a primeira semana que você está tendo algum tipo de contato. A pergunta é a seguinte: foi algo, né, do além, do acaso? Não, foi algo planejado, ou seja, tem meses, né, tem semanas que nós estamos planejando para poder te encontrar, para poder você ver, né, uma publicação e falar assim, poxa, nós vamos ajudar tantas pessoas, né, e essa é uma dessas pessoas é você. Por quê? Por causa de um planejamento. Mas não quero entrar nesse assunto, deixa eu correr porque o tempo está acabando. Mas uma das coisas que nós precisamos, né, entender para poder reconstruir o planejamento. Eu estou dando aqui uma dica do que vai acontecer na quarta-feira. Mas vamos lá, deixa eu passar para vocês aqui, olha só, estudo de caso, tá bom? Eu quero trazer aqui um estudo de caso, vou trazer 2 estudos de caso aqui hoje, e aí eu quero trazer esse do paciente T, tá bom? Eu acho que eu vou preservar o nome, não vou colocar aí os nomes aí, né, das pessoas. Olha só, o paciente T, ele, né, nós começamos a ajudá-lo, né, dentro da problemática que estava vivendo no relacionamento. Ele não estava mais querendo investir no casamento. Não estava sentindo mais o prazer do casamento. Ele falou assim, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. E aí começamos a cuidar, né? Comprometido no cuidado, e fomos. Só que no processo ele buscou a própria ruína. Olha que interessante. Às vezes existe, né, as tentativas, né, de ajuda, mas aí acontece justamente uma autossabotagem. É o que eu chamo isso. Ele autossabotou. Ou seja, ele começou a se envolver com a esposa de um amigo. E depois, né, depois de 9 meses, ele conseguiu manter isso 9 meses e veio à tona, né, toda essa situação, esse escândalo, toda essa ruína, né, literalmente. E isso é interessante é que ele conseguiu omitir tudo isso durante o processo de tratamento, né, no caso de reconciliação, ao ponto de eu começar a perceber que ele estava totalmente resistente e não estava mais indo, né, aos encontros. Então eu percebi e falei assim, não vou mais insistir, porque a gente não pode ficar insistindo, e depois veio à tona isso aqui. Então o que ele provocou? Uma ruína. Ele fez uma decisão. E, infelizmente, né, até hoje, se estou falando de 2015, eu acho, 2016, não, acho que por aí, ele, até hoje, assim, as consequências da ruína existem, né? Assim, ainda vive os muros derrubados, ou seja, ainda está vivendo as ruínas. Não tive mais contato com ele, mas um dia, quando tiver, talvez eu pergunte isso a ele, assim, aí, mas é isso que você fez, valeu a pena mesmo, assim, essas ruínas provocadas, valeram a pena? Então é algo que a gente precisa, né, se lógico, der oportunidade para fazer isso, né, ou ser invasivo para poder fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele fez uma decisão, né, uma má decisão, aquilo que nós tínhamos falado sobre um cálculo errôneo, né, e ele toma uma atitude como essa. Né. E aí vem uma pergunta, né, nesse novo slide aqui, vem uma pergunta: as ruínas terão fim? Não é legal essa pergunta? As ruínas terão fim? E aí eu respondo da seguinte forma: olha, quando há decisão de reconstruir, sim, porém é processual e diferente para cada pessoa, é o que nós estamos vendo até agora. Ela é processual e diferente para cada pessoa. Então, não pense primeiro que né, como eu disse, o fim dessa aula aqui vai ser resolvido, o fim desse curso vai ser resolvido. Não, nós vamos estar iniciando, é toda uma questão do processo. Né? Então, não tem aí varinha mágica para essas coisas, tá bom? E como eu disse, para uma pessoa vai ser de um jeito. Então, como eu disse, para algumas pessoas, esta aula aqui já vai ser assim um divisor de águas. Para outros vai esperar a aula de amanhã, para outros vai esperar o curso terminar. Entende? Então, para cada pessoa é diferente. E aí tem aqui uma citação do Rothberg, né, de 1995, quando ele vai falar sobre resiliência. Né? E, como eu disse, nós vamos falar daqui a pouco, né? No caso daqui a pouco, daqui a 3 dias, quarta-feira, né? Vamos falar quarta-feira sobre a resiliência. E diz o seguinte: a resiliência pode ser definida como uma capacidade universal que possibilita a pessoa
um grupo ou uma comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades, inclusive saindo dessas situações fortalecida ou até mesmo transformada. Agora esse porém aqui, ó, é forte, porém não ilesa. Ou seja, toda a reconstrução, no caso, né, todo esse ato, né, de superação, ela vai ter, lógico, as cicatrizes. Então, se você vai lembrar aí de Neemias, ele reconstruiu o muro em 52 dias. O muro, se não me falha a memória, 2.400 metros. 2.400 metros por 12 de altura, né? E parece que, se não me falha a memória, 3 metros, né, 3 metros de... mas eu vou trazer essa informação depois. 3 metros de largura, porque as pessoas andavam em cima do muro. E a pergunta é a seguinte: como é que se constrói um muro de 2.400 metros, 12 metros de altura, né, em 52 dias? Então, se constrói, mas não da melhor forma. Reconstruiu, mas não foi assim com os melhores profissionais. Não foi, tanto que é o povo que reconstrói. Então não tinha, assim, olha, não tem muito aqui de pintura, de polir, não, negócio não, vamos colocar aqui, vamos reconstruir. Então, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas que passassem ali perceberiam que ali aquele muro não era o original, ou seja, aquele muro passou por uma ruína. O que eu estou querendo dizer é que as nossas situações que estamos vivendo, né, ou que viemos a viver, né, elas vão ter cicatrizes, elas vão ter marcas, né, elas vão ter aquelas marcas, só que isso não pode ser visto como algo ruim. Não é ruim, né? Não pode ser visto como ruim. Tem que ser visto como assim: que bom, eu passei, agora eu tenho 2 coisas aqui que eu posso fazer. Uma é me fortalecer cada vez mais, e 2, eu vou ajudar outras pessoas a passarem pela mesma coisa, né? A superarem as situações. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu lembro de um casal que teve a perda de um filho, e a ideia, no caso dessa situação que eles estavam vivendo, era justamente o seguinte: por que vocês não podem ajudar outros casais que estão perdendo filhos? Não é algo a pensar? Né? Então, fica aí o pensamento. Agora eu cheguei para um outro estudo de caso aqui. Olha só esse slide aqui, ó. O pastor M, agora vai ser um caso pastoral, tá bom? Ele viveu a ruína quando adulterou. E aí ele perdeu seu cargo ministerial, o seu prestígio, né, tanto na igreja como fora, né, no prestígio social. O financeiro, porque ele deixou, né, de ser o pastor, um dos pastores da igreja. E, lógico, os sentimentos mais, né, adversos e diversos veio à tona. Eu pude acompanhar, não como o seu psicólogo, mas como alguém que ele confiava, né? Então era muito mais uma questão do amigo mesmo. E nisso nós começamos a orar, lógico, dando um apoio no sentido também psicológico. Eu sei que é o seguinte, né, depois de muitos anos, né, vivendo esses dias de ruínas, ele, no caso, foi perdoado pela esposa, pelos filhos também, tá bom? Pela congregação, mas as consequências permanecem até hoje, ou seja, o ileso acontece até hoje, tá? Então, porém ele não vive mais nas ruínas, isso é muito importante, olha que legal, porém ele não vive mais nas ruínas. Então assim, ele passou por essa situação e, como eu disse, tem as consequências até hoje, mas ele não está mais na ruína. E é isso que nós temos que pensar. Assim, eu estou passando por dificuldades ruins, difíceis, mas eu não quero mais viver nessa ruína. Amém? Né? Então é isso que Deus está falando para nós, né? Por isso essa aula, né, referente à reconstrução. Então ele conseguiu, né, a restauração de vida espiritual, emocional, familiar e ministerial, né? Então ele conseguiu isso, mas como eu disse, porém nunca ileso, né? Então você sempre vai ter as marcas, não somente nele, mas na sua família, mas também no ministério. Então você vai ter as marcas. Mas aí, mais uma vez, o Senhor, ele perdoa o pecado daquele que se arrepende. Então a gente não vai ficar aqui trabalhando questões de julgar, não, acho que não é certo, acho que não é certo, não é isso. A questão é a seguinte: é possível, então voltando àquela pergunta, as ruínas terão fim? Sim, se você se colocar. Porque nessa situação, por exemplo, do pastor M, que eu coloquei aqui, ele, no caso, poderia ter sucumbido, ele poderia ter, né, mas não tem mais jeito para mim, como a gente já viu várias pessoas assim, pessoas que não conseguiram, né, passar por aquela fase e agora estão sofrendo de forma assim absurda, entende? Muito bem, gente, estamos chegando ao nosso final. Espero que de fato assim esteja sendo, né, transformador para a sua vida, né? Eu espero muito mesmo que esteja acontecendo grandes coisas aí dentro de você, tá bom? Deixa eu passar para você aqui e explicar como é que vai ser o certificado, tá bom? É o seguinte, o certificado eu vou passar para vocês 4 avaliações, tá? Na verdade, atividades avaliativas, né? Avaliação, atividades avaliativas. Então, hoje vai ter uma, amanhã vai ter outra, quarta vai ter outra. Então, hoje uma, amanhã outra.
eu perdi aqui, a quarta e quinta ultra, tá certo? Eu vou disponibilizar, né, essa atividade aqui, ó, deixa eu colocar aqui no slide, olha, atividades avaliativas. Responda a última publicação no meu Instagram, a seguinte questão. Você vai lá no meu Instagram, né, que é Denis Almeida PR, tá lá embaixo, tá vendo? É Denis Almeida PR. E você vai comentar, tá bom? Presta bem atenção. Diante do que vimos na aula 1, sobre ruínas emocionais, discutimos sobre causas e consequências. Dê exemplos reais da vivência de uma ruína emocional, que pode ser a sua pessoal ou a de alguém. Então, se você quiser compartilhar com você vai colocar lá. Eu entendi que ruína é isso aqui. Aí você vai colocar, né, sobre causa e consequência. É importante falar isso aí. Eu quero dizer o seguinte: se você colocar lá, né, no comentário lá, assim, exemplo de exemplo, aí você coloca assim, teve uma pessoa que morreu e a outra pessoa sofreu. Gente, por favor, eu não vou considerar isso aí. Eu quero algo que não precisa ser textão, mas algo que, né, poxa, eu estou aqui me esforçando para passar uma boa aula, então se esforce para poder responder ter uma boa resposta nisso. E o que acontece? Nós vamos computar. Muito bem, então vamos colocar. A Maria respondeu no primeiro dia. Beleza. A Maria respondeu no segundo dia. Terceiro e no quarto dia. Ótimo. Então significa que ela vai receber o certificado. Nós vamos entregar o certificado depois do final do curso, dentro de 15 dias. Tá certo? Nós vamos enviar para o seu e-mail. Aí o seguinte. A Maria só fez a atividade 1 e 2. E a 4, a 3 não. Então, infelizmente, eu não posso, né, como eu tinha falado. Então, esse é um acordo que eu faço com você. Tá bom? Então, mas eu não pude. Então, vai ficar gravado por 24 horas. Então, é outra coisa que eu estou falando com você. Vai ficar gravado por 24 horas para você ter esse tempo para poder tanto assistir como responder. E lembrando o seguinte, não adianta muitas vezes, eu não assisti, vou responder, talvez eu nem entenda o que eu estou falando sobre ruínas emocionais. Né? Então, então assim, nós vamos, né, sempre trazer algo que é o contexto da aula. Então, amanhã, então, a atividade não tem nada a ver com a primeira. Então, não adianta você assistir a primeira e responder a segunda, que não vai ter jeito. Tá certo assim? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Muito bem, gente, que bom que estamos juntos mais uma vez nessa aula, foi um tempo muito precioso, né? Mais uma vez, obrigado pela sua participação, né, pelos comentários aqui, mais uma vez, um abraço, né, a todos, e eu quero ver vocês amanhã, tá bom? E eu quero orar por vocês, finalizando essa aula, e concedendo a você uma excelente noite, né, na presença do Senhor Jesus, tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar aqui, nesse lugar aí, do outro lado. E que em nome de Jesus tenhamos uma noite preciosa, um dia amanhã maravilhoso, pensando sobre isso, sobre as ruínas emocionais. E já nos colocando à disposição para poder estarmos juntos amanhã novamente, para darmos continuidade a essa aula. E que grandes coisas, grandes transformações aconteçam na vida dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz e até amanhã.